gente, tudo bem com vocês? Hoje a minha proposta é esclarecer alguns pontos que ficam na hora de fazer uma peça. Muitas vezes nós vemos uma receita e aí já bate aquela dúvida: quantos pontos eu utilizo? Então, eu gostaria que hoje vocês saíssem deste vídeo com pelo menos alguns pontos esclarecidos. Então, vamos partir de que ponto? Qual será o fio utilizado? A numeração da agulha. Fazer uma amostra. Fazer os cálculos. Agora vamos precisar de uma fita métrica, alfinetes, calculadora, caneta, a sua amostra e as medidas da peça que irá fazer. Então aqui eu já voltei com a minhas amostras. Por que minhas amostras? Porque eu fiz aqui 2 amostras com linhas diferentes, agulhas diferentes e mesma quantidade de pontos, mesma quantidade de carreiras, para vocês daí entenderem por que muitas vezes eu falo que tudo depende do fio e da agulha a ser utilizada. Porque as amostras, como vocês estão vendo, já não ficaram do mesmo tamanho, pelo fato deste fio ser fino e este fio aqui ser um pouco mais grosso. Depois que você tecer a sua amostra, nesse caso aqui, eu coloquei 25 pontos numa agulha número 4, tá? Essa minha agulha aqui, número 4, e o fio compatível com a agulha 4. Aqui eu coloquei 25 pontos e agulha 3. Esse aqui é um fio bebê, então é um fio bem mais fino, e eu fiz em agulha 3. E tenho aqui 16 carreiras e a carreira de arremate, então 17 carreiras. 16 carreiras e a carreira de arremate, tá? Depois de estar com a amostra pronta, então aí você vai alfinetar. Nesse caso eu coloquei aqui numa toalhinha para vocês verem como é simples, não tem grandes aparatos para fazer uma amostra, tá? Você pode fazer até em cima da sua cama, no colchão. É muito prático de fazer. Pega uma almofada que seja lisinha, pode ser também, desde que a sua peça fique no mínimo esticada a ponto de você conseguir medir, tá? Neste meu caso aqui, eu estiquei e peguei a fita métrica e medi 5 centímetros assim e 5 centímetros assim. Então, isso me dá assim a quantidade de pontos na agulha e assim a quantidade de carreiras que eu tenho que fazer para tal medida, certo? Então, aqui neste caso, tá? No caso aqui, eu contei que 5 centímetros eu vou ter 10 pontos. Você marque com o alfinetinho aqui no início do 1 centímetro, no final dos 5 centímetros, e depois você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Perdão, 10 pontos. A mesma coisa aqui no meu comprimento, né? Na questão agora sim, na questão das carreiras, você vai marcar lá o início do 1 centímetro, aqui 5 centímetros, e aí vai contar quantas carreiras eu fiz dentro desses 5 centímetros. Tati, por que tu colocou 5 centímetros e não 10? É opcional, eu prefiro fazer com números fáceis de multiplicar, para não dar errado. Quem é que não sabe a tabuada do 5, não é mesmo? Muito difícil alguém não saber a tabuada do 5. Então, com certeza, isso vai facilitar na hora de fazer os cálculos. Posso fazer por 10 centímetros? Posso.
Posso fazer 10 centímetros, só que eu tenho que tecer uma amostra que contenha 10 centímetros de comprimento e que eu consiga tirar 10 centímetros de largura, tá? Para poder fazer as contas. A diferença é que vai mudar a metragem que você está utilizando. Posso fazer por 1 centímetro? Pode. Pode pegar só 1 centímetro. Só que eu não gosto de 1 centímetro, por quê? Porque normalmente 1 centímetro dá 3, 4 pontos, uma quantidade muito pequena. Isso faz muitas vezes com que dê uma diferença na contagem final, porque é tão poucos pontos que muitas vezes a peça pode ficar apertada só pelo fato de você não ter calculado com um pouquinho mais de pontos. Mas é opcional. Eu aqui utilizei 5 centímetros assim e 5 centímetros assim. Como é que vai ser feito então neste caso? Como eu disse, eu tinha feito a amostra no fio amarelo e uma amostra no fio rosa, tá? Aí eu faço as anotações. Eu medi a minha amostra por 5 centímetros. E descobri que no fio amarelo eu tinha 12 pontos dentro de 5 centímetros e 18 carreiras dentro de 5 centímetros. No fio rosa, eu tenho 10 pontos dentro de 5 centímetros e 12 carreiras dentro de 5 centímetros. Aí, então, vamos fazer o cálculo. Eu preciso saber quantos pontos eu vou colocar na agulha para 40 centímetros. Então, se 5 centímetros eu tenho 12 pontos, para 40 centímetros, quantos pontos eu terei? Vou fazer aqui o X, né? Nós não sabemos ainda quantos pontos, é o que nós vamos fazer o cálculo, tá? Como é que é feito? Por regra de 3. Este vezes este e este vezes este. Então, eu pego o 5 vezes o que eu ainda não sei. Então, X. 40 vezes 12. Vá lá na calculadora e faz 40 vezes 12. Vai obter 480. 480 é o valor de 40 vezes 12. Agora, nós temos que dividir. Como é feito isso? Deixa esse X aqui. Repete os 480, pega esse 5 e passa para cá dividindo. E aí, nós vamos fazer 480 dividido por 5. Então, vá lá na calculadora e faça 480 dividido por 5, que nós vamos ter aqui 96. O que é esses 96? Nós estamos calculando aqui a quantidade de pontos, então temos que colocar na agulha para o fio amarelo para obter 40 centímetros de largura, 96 pontos, tá? Então, agora eu sei que 40 centímetros no fio amarelo é igual a 96 pontos. Vamos fazer a mesma coisa com o fio rosa, tá? Só que aqui a gente já vê, ó, que temos diferença. Por quê? Porque no fio rosa, em 5 centímetros, eu tenho 10 pontos. No amarelo, eu tinha 12. Então, não adianta eu copiar, eu tenho que fazer o cálculo. Agora, vamos fazer aqui o cálculo no fio rosa, tá? Então, aqui eu retifiquei que eu tinha colocado 70 já do comprimento, mas não é. Eu ainda quero a largura, eu quero fazer esse mesmo cálculo aqui.
agora no fio rosa. Então, como é que nós vamos fazer? Para 5 centímetros do fio rosa, eu tenho 10 pontos. Para 40 centímetros, quantos pontos eu tenho que colocar na agulha? Né? Então, acho que esse aqui tá um pouquinho mais fácil, como eu falei, a questão da tabuada dos 5. Então, 5, esse x aqui, né? Esse vezes esse, 5x, 40 vezes 10, temos 400. Agora, vamos ter que fazer a divisão, então, a gente isola o x aqui, 400 dividido por 5. E o nosso x é igual, 40 dividido por 5 é 8, com esse zero, então, 80. Então, faz aí, 400 dividido por 5 na calculadora, 80. Então, aqui, 80 pontos. Então, no fio rosa, significa que 40 centímetros, para obter 40 centímetros, eu preciso colocar 80 pontos. Viram a diferença? Como ele é um pouquinho mais grosso, né? A espessura um pouquinho da agulha mais grossa também. Então, menos pontos aqui. 80 no fio mais grosso, 96 no mais fino. Para a mesma metragem, 40 centímetros. Tá? Agora, vamos fazer o quê? Vamos fazer aqui o cálculo do comprimento. Vou dobrar aqui para ficar melhor enxergar ali. O cálculo do comprimento destes 70 centímetros, que aí eu quero saber assim, quantas carreiras eu tenho que fazer para obter os 70 centímetros. Mas a forma de calcular é a mesma. Para 5 centímetros eu tenho 18 carreiras. E para 70 centímetros, quantas carreiras eu vou ter? No fio rosa, para 5 centímetros eu tenho 12 carreiras. Para 70 centímetros, quantas carreiras eu vou precisar? Então, vamos fazer aqui. 5x, que é esse aqui, 70 vezes 18. Faz aí na sua calculadora quanto é que dá. Eu já tenho aqui a minha colinha. Então, deu 1.260. Então, isolo o x, 1.260 dividido por 5. X vai ser igual a 252. E agora? 252 carreiras, que nós estamos fazendo o comprimento. Então, para 70 centímetros no fio amarelo, é igual a 252 carreiras, tá? Agora, no fio rosa, o fio rosa, 5 centímetros é 12 carreiras. Então, 5, aqui, x, 70 vezes 12, 840. Ui, saí aqui que eu tô enxergando mal. Deixa eu refazer aqui para não ter problema. Então, 5x, esse vezes esse, que é igual... Quanto é que eu falei para vocês? 840. 840. Agora, x igual a 840 dividido
por 5. X é igual a 168. Então, neste caso, 70 centímetros é igual a 168 carreiras. Tá? Se vocês não entenderam, vocês revisam o vídeo para tentar entender essa explicaçãozinha meio louca aqui. Mas, normalmente, o que a gente tem? A gente tem um comprimento e a gente tem uma divisória. Por que uma divisória? Porque nós vamos ter aqui a parte do peito até a cava, né? Depois nós vamos ter a parte de continuação da cava. Então, digamos que se aqui dos 70 centímetros, 52 centímetros seja de comprimento até a cava, então eu tenho que fazer os cálculos de quantas carreiras eu tenho que fazer até aqui. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Vou pegar 5 centímetros, são 18 carreiras, aqui 50, deixei. E para 50 centímetros, quantas carreiras? Tá? Aqui a mesma coisa. Para 5 centímetros, são 12 carreiras. Para 50 centímetros, quantas carreiras? Esse por esse, esse por esse. Faz, divide, vai dar um número de carreiras. Aí nós, né, vamos lá fazer as diminuições de cava. Quantos centímetros a gente tem que fazer aqui? 20 centímetros para fechar os 70 centímetros de comprimento. Faz o teu cálculo ali, né, da questão das carreiras que ainda são necessárias. Mas o que também pode ser feito é daqui, se você, né, tem um pouquinho mais de habilidade, diminuir a quantidade de carreiras que ainda vão faltar, tá? Aqui. Mas eu ainda acho mais prático fazer o cálculo das duas para não dar diferença, tá? Então é isso, gente, é mais ou menos isso. Por que muitas vezes eu falo a questão de tem que fazer uma amostra? Muitas vezes a gente faz uma peça e aí vem as dúvidas. Quantos pontos eu utilizo? Para tal idade, quantos pontos? Isso é muito subjetivo, porque você tem que medir a pessoa, né, a criança que vai ser feita a peça, ou a pessoa, para ter as medidas da pessoa e para poder fazer uma amostra com a linha e agulha que você vai fazer, para então adaptar a receita. Toda e qualquer receita ela é adaptável, desde que você faça os cálculos. Você pode pegar uma peça de bebê e fazer para adulto, assim como você pode pegar um modelo adulto e fazer para criança. Basta você fazer as contas certas para colocar o número certo de pontos na agulha e não haver nenhum problema em relação às medidas do corpo da pessoa que está sendo feita a peça. Tá ok? Se ainda ficar alguma dúvida, vocês deixem aqui nos comentários embaixo, tá? Que eu tento esclarecer para vocês, ou me mandem um e-mail, me mandem, assim, o que eu menos olho, na verdade, é a questão do Facebook, né, na minha fanpage, porque eu não tenho instalado o Message da fanpage no meu celular, só no computador, então eu acabo olhando menos vezes essa questão, mas e-mail e o comentário aqui do YouTube, vocês podem mandar aqui, automaticamente eu vou receber pelo celular, tá? Qualquer dúvida, só perguntar, eu tento sanar da melhor maneira possível, tento ajudar, e vou voltar a dizer, eu não sou professora de tricô, eu sou apenas uma pessoa que faço tricô para minha casa, para algumas pessoas que me pedem algumas peças, tá? Então eu tento dividir com vocês a minha prática, a minha experiência. Isso não significa que seja 100% certo ou que esse seja o único modo de fazer,
Não, existem N formas de fazer uma medida, de fazer uma amostra, de dividir os pontos para saber o que vai na agulha, mas eu aprendi assim e estou tentando dividir essa experiência com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um enorme beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!